Amém? Fala para o irmão, nem tudo que dá certo é certo. Fala com fé, fala, nem tudo que dá certo é certo. Sim ou não? Tem muita coisa que dá certo, mas não é. Amém? Eu queria hoje, mais uma vez, ser aquele pingo d'água gelado no banho quente. Sabe aquele pingo que te faz olhar para o alto? Né? Você está lá naquele conforto daquela ducha, né? Aquela água quentinha, e de repente desce um pingo gelado. Hã? Quem já viveu isso? Já viveu essa experiência? Qual é a primeira coisa que a gente faz, irmão? Olhar para cima. Eu tenho entendido que eu sou um pingo gelado nessa geração. Chego nos lugares, falo os negócios, as pessoas voltam a olhar para o alto. E aí lá do alto ele começa a ver que tem alguma coisa que não está batendo, não está aqui embaixo. E isso acaba gerando um alinhamento em nossas vidas. Amém? Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, alinhamento. Agora, nós nunca teremos alinhamento se nós não entendermos em que Deus nos inseriu, em que Deus nos colocou, naquilo que Deus desejou para nós. Porque mais importante, irmão, do que saber por que você está vivo, é saber por que você nasceu. Você nasceu por um propósito. Amém? Desde o ventre da sua mãe, não foi você que escolheu Deus. Jesus fala assim, não foi vós que me escolheu, mas eu que escolhi a... Então pega para essa pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala assim, você foi escolhido por Deus. Agora Deus nos escolhe, irmão. Deus nos escolhe para que nós possamos fazer parte de algo maior do que nós. Eu acredito na escolha de um para o bem de todos. Deus escolhe pessoas para que elas se levantem para o bem de todos. Amém? Amém? Aleluia! Quem está me entendendo, diga amém. Eu queria falar hoje com você, tentar, porque eu não posso, eu não faço, eu não consigo, mas eu queria mais uma vez, com a minha britadeirazinha espiritual, ligar ela aqui hoje, destruir uma mentalidade na nossa vida. Nós precisamos ter uma mente renovada. Fala comigo, uma mente renovada. No livro de Romanos, no capítulo 12, vamos lá rapidinho, irmão, eu quero ler muito Bíblia com vocês hoje. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala uma coisa fenomenal, que em muitos lugares é mal interpretado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala assim comigo, culto racional. O que é culto racional, pastor? É culto que gera entendimento e não entretenimento. Você não vem para a igreja para se divertir. Você não vem para a igreja para achar maneiro. Você vem para a igreja para ter entendimento, para ser aperfeiçoado nesse entendimento e multiplicar este entendimento. Amém? E não vos conformeis. Irmãos, uma coisa que acontece quando há inconformidade em nós, é exatamente, uma coisa que acontece quando a nossa mente é renovada, é um espírito de inconformidade. Essa geração, ela tem que ser inconformada. Fala assim comigo, inconformada. Eu conheço pessoas, conheço líderes, conheço pastores, que eles falam assim, irmão, o mundo jaz do maligno mesmo, o mundo está na mão do diabo mesmo. E eu falo às vezes com eles assim, irmão, isso eu também sei, só que Deus nos colocou aqui exatamente para tomar de volta o que foi roubado. Se nós nos conformarmos com o que o diabo faz, querido, nós entraremos no sistema dele. Amém? Então fala assim comigo, uma renovação da mente. Agora, o que é renovar? Irmão, todas as vezes que o prefixo re está na frente de uma palavra,
ele significa voltar. Fala comigo, voltar. Então, todas as vezes que o prefixo re, ele está na frente, isso aqui é cultura também, meu irmão. Isso é português, língua portuguesa. Isso te dá o entender de te levar de volta a um estado original. Então Deus não quer te dar uma nova mente. Ele quer restaurar a mente original. Jesus não veio trazer algo novo. Os discípulos não veio trazer algo novo. A igreja não tem que trazer algo novo. A igreja tem que trazer de volta a origem. Amém? Amém? Amém. Fala assim comigo, de volta ao princípio. Fala com fé, irmão. Fala de volta ao princípio. De volta ao princípio. Por que é tão difícil entender essas coisas? Porque nós estamos há milhares de anos no princípio. Nós estamos há milhares de anos da carne humana, da natureza humana, corrompendo aquilo que era original e essência. Mas Jesus Cristo, ele veio à terra nos trazer de volta. Por isso que Jesus, em algumas vezes, ele falava assim, ó, sobre qualquer situação. Mas no princípio, não era... Fala assim comigo. No princípio, não era assim. Amém? Eu quero falar uns negócios muito bons com vocês hoje. Amém? Fala assim comigo. Servos ou filhos? Servos ou filhos. Fala com fé. Fala servos, ou filhos. O que eu sou? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Do serviço que busca a recompensa salarial de um trabalho, ou de filho que trabalha para a continuidade do que o pai deseja. Filho herdeiro. Fala comigo. Filho herdeiro. Filho herdeiro. No livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele faz um paralelo entre Moisés e entre Jesus. E ele fala que Moisés, ele era servo na casa. O que Moisés era? O que Moisés era, irmão, na velha aliança? Ele era servo na casa. Mas Jesus não era servo na casa. Jesus, ele era filho na casa. E, consequentemente, dono da casa. Amém? Amém? Então, nós temos que entender isso em nosso espírito. Nós temos que abrir o nosso coração para permitir que Deus arranque de nós aquilo que está nos atrapalhando de receber o que Ele tem para nós. Amém? Amém? Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, então, amém. Pode dar um show. Então, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, ó, Deus levantou nesse tempo como filho na casa. Amém? Mas na velha aliança não tinha filho na casa. Na velha aliança tinha servo na casa. Eles tinham servos na casa. Por isso que a Bíblia diz que na velha aliança Deus falava com o homem através de reis, através de profetas, através dos pais que contavam as histórias. Mas na nova aliança Deus fala através do Filho. Amém? No livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 16, Jesus fala assim, que a lei e os profetas duraram até João. Depois de João, é pregado o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, eu preciso entender isso. Eu não estou dizendo aqui para vocês que o Velho Testamento não serve para nada, que todos aqueles livros, todos aqueles homens não serviram para nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eles eram somente sombra. Fala assim comigo, uma sombra do que viria. Se você lê os profetas, se você estuda, você vê exatamente que eles mesmos estavam preparando. Eles mesmos estavam ali sendo realmente uma sombra daquilo que viria, porque o que viria era perfeito. O que tinha não era perfeito. Não é que a lei era ruim, a lei era boa, mas a lei não conseguiu aperfeiçoar o homem.
E o projeto de Deus foi restauração no aperfeiçoamento do homem que existia no princípio. Esse homem do princípio, ele não foi aperfeiçoado porque ele perdeu a sua capacidade, ele perdeu a sua identidade espiritual. O que Adão e Eva perderam no jardim não foi Deus, eles não perderam Deus. O que eles perderam foi a identidade deles. O que eles perderam foi a intimidade e a comunhão. O que eles perderam foi exatamente o ensino direto de Deus. No Velho Testamento você não vê Deus ensinando os homens. Você vê Deus levantando homens para ensinar outros homens. Você vê Deus usando homens para trazer a cada um, para que esse homem recebesse e liberasse o povo. A nova aliança não. A nova aliança, todos vocês têm o livre acesso ao Pai de ser ensinado diretamente pelo seu Espírito. Amém? 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 É uma independência que muitas pessoas não conseguem entender. Não é ser independente de me tornar desobediente ou me caminhar em rebelião. É eu entender que eu tenho o mesmo direito que qualquer um que está nessa casa de se relacionar com Deus, de se mover no poder dele, de caminhar na presença dele. Amém? Por quê? Porque todos nós não somos servos na casa, nós somos filhos na casa. Então o que nós somos nesta casa? Filhos. Amém? Fala para o irmão Sansão, você é filho. Então não tem aqui a oração mais forte. Não vamos pedir para o irmão orar, porque a oração do irmão é mais forte, não é? Talvez o que o irmão tenha é entendimento de quem ele é no Senhor, e você não. Talvez o irmão entendeu, olha aqui, o irmão entendeu, olha para mim. O irmão entendeu quem ele é e você não. Por isso você continua caminhando como mendigo espiritual, atrás de esmolas de bênção, atrás de um punhado de favor. São verdadeiros mendigos espirituais, tendo tudo, mas porque não tem o entendimento de quem que tem tudo, caminha como mendigo. Filhos que são escravos, filhos que só são trabalhadores, filhos que só são servos, porque não entenderam quem eles são no Senhor. Amém? Eu quero falar isso com vocês nessa noite. Fala assim comigo, a minha identidade, espiritual é de filho. Fala assim comigo, eu sou filho. A tua carteira de identidade no mundo espiritual diz assim, fulano de tal, filho de o Senhor dos Exércitos, o Deus Altíssimo, o Pai Celestial, o Pai das luzes. Amém? Amém? Amém. Aleluia. 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 Então fala assim comigo, enquanto eu não entender isso, eu nunca vou entender a mensagem do Reino de Deus. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque Jesus, ele abriu mão da sua glória sendo Deus, se tornou como homem, se humilhou em forma de servo. Que Jesus foi esse? Jesus de Nazaré. Fala comigo, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Irmãos, às vezes eu converso com algumas pessoas, eu pergunto para elas assim, irmão, quanto tempo Jesus de Nazaré teve na terra e quanto tempo Cristo glorificado teve na terra? E algumas pessoas têm uma grande dificuldade entre separar um e outro, entre separar a mesma pessoa em dois propósitos pré-determinados. Jesus de Nazaré, homem, como eu e você. Jesus de Nazaré, nascido de mulher, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas contaminações, sujeito a tudo que eu e você somos sujeito, viveu durante 33 anos na terra, se movendo em fé e pelo Espírito de Deus, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, que qualquer
de nós pode também fazer. Tudo que Jesus fez, qualquer um de nós podemos fazer. Jesus ressuscitou os mortos, nós também podemos. Jesus curou os enfermos, nós também podemos. Jesus expulsou demônios, nós também podemos. Aliás, no Evangelho de João, ele ainda declara que nós ainda faríamos obras maiores do que ele. Amém? Porém, esse Jesus morre. E quando ele morre, ele ressuscita como Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto, no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 3, você vai ver, vamos lá, abre lá. Atos 1, 3. Atos, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Acharam? Atos capítulo 1, verso 3 diz: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de... Então, agora nós temos o Cristo ressurreto. Você já não vê o Cristo ressurreto no meio de multidões. Você já não vê o Cristo ressurreto curando todo mundo, libertando todo mundo. Ele não faz nada disso. Durante 40 dias, ele só gera novamente um treinamento. Ele volta a dizer ao homem que ele tinha que fazer, como ele fazer, como fazer, de que forma fazer. Somente coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Amém? Então nós precisamos entender e separar uma pessoa e dois propósitos. Jesus, e nós temos que conseguir separar isso, irmão. A igreja de hoje, ela está presa a Jesus de Nazaré. A igreja de hoje, ela está presa a só Jesus de Nazaré. Ela não conseguiu se conectar no Cristo ressurreto. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar Jesus de Nazaré ou desprezar o que ele... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele veio, cumpriu o propósito, mostrou para mim e para você que era possível, mas a obra, ela é consumada na cruz. Não para que nós fiquemos presos a ele na carne. Paulo fala isso, irmão. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, abra sua Bíblia lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Segundo Coríntios 5, verso 16. Olha que coisa interessante, irmão. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste. Então como é que nós conhecemos ele agora? Como Cristo ressurreto. Amém? Amém, irmão? Amém. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo mesmo? Graças a Deus. Então, o Cristo, Jesus, no dia da sua carne, veio à terra, cumprir a lei e remir o homem na cruz. O Cristo ressurreto não veio remir o homem. O Cristo ressurreto veio trazer o homem de volta à origem dele. O Cristo ressurreto veio inserir o homem em um novo testamento, com promessas superiores, em um novo pacto, em uma ordem superior, para que ele possa, em excelência, ministrar na terra. Amém? Então fala para o irmão que está na sua oração, você tem que se desconectar para se conectar ao Cristo ressurreto. Vamos junto? Sim ou não? Sim.
Sim ou não? Sim. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. E o que ele fez? O que esse Cristo fez? Aonde ele me inseriu e inseriu você? Aonde ele te posicionou? Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Amém. Então fala de novo. Ele me colocou, fala com fé, ele me colocou na condição de filho. Fala com fé, eu sou filho. Fala de novo, eu sou filho. Pastor, como ele fez isso? Morrendo. A ativação do Novo Testamento, da Nova Aliança, do Novo Pacto, ela só poderia ser dada por sangue. Por isso ele teve que morrer. Para que nós pudéssemos caminhar em um testamento superior. E um testamento ele só pode ser lavrado com morte, com sangue. Porque se o testador ainda está vivo, você não pode tomar da herança. Amém? No livro de Hebreus, no capítulo 9, vamos lá, 9 e 11. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Você está pegando aí, irmão? Está pegando? Então vamos. Hebreus 9 e 11. Você vai ver Jesus validando esse pacto, essa aliança, esse testamento. Mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes o Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver vivo. Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Amém? Amém? Amém. Vocês estão começando a entender o que Cristo fez por mim e por você? Sim ou não? Então eu sou filho porque eu mereço? Não, porque Ele fez. Eu sou filho de Deus porque eu sou bom? Não, porque Ele foi. Eu sou filho de Deus porque eu me sacrifico? Não, porque Ele se sacrifica. Aleluia. Não é pelo que você faz, não é pelas suas obras, é exatamente por tudo que Jesus fez por você. Amém? Amém? Pastor, mas eu tenho direito a isso mesmo sendo quem eu sou? É loucura, né, irmão? É loucura, né, irmão? Mas é a verdade. Mas o que o diabo tem feito nesse tempo é cegar o nosso entendimento. O que Satanás tem feito nesse tempo é entenebrecer o nosso entendimento.